Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam super bem-vindos aqui em mais um programa da Seichonoye no canal do YouTube. Eu sou o preletor Paulo César e hoje estarei com vocês para conduzir essa atividade, de estudo sobre a formação integral do ser, tá? Sejam super bem-vindos mesmo, tá bom? Para orientar o nosso estudo, eu vou utilizar 3 livros, tá? O primeiro aqui, Comande Sua Vida com o Poder da Mente, né? Também vou utilizar o livro A Verdade da Vida, volume 14, e também vou utilizar o livro Você é Dono de Potencialidade Infinita. São 3 livros maravilhosos que vão nortear o nosso estudo de hoje, tá bom? Mas eu já gostaria de pedir que você deixe o seu like aqui, tá bom? E compartilhe bastante esse vídeo, porque através do seu like e também através dos compartilhamentos, a gente está dando oportunidade para que mais pessoas possam conhecer a verdade da Seichonoye, a verdade preconizada pela Seichonoye, aqui através desse canal, o canal do YouTube, tá bom? Muito obrigado. Então, para iniciar, eu vou trazer aqui um pequeno trecho do livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, que está na página 62. E está escrito assim, né? Se pretendermos fazer uma descrição fiel da natureza sagrada do ser humano, teremos de falar de todos os atributos de Deus. De todos os homens nascidos neste mundo, Jesus Cristo foi o ser humano mais semelhante a Deus e também o Deus mais semelhante ao ser humano. Ele é, pois, o exemplo típico que testifica a verdade de que o ser humano é dotado de natureza divina. Deus é amor, é verdade, é vida, é energia, é sabedoria, é espírito. E o ser humano herdou do Pai todos esses atributos. O homem foi criado à imagem de Deus e, recebendo o sopro de vida, tornou-se alma vivente. Portanto,
para nos aprimorarmos ao máximo, de modo a alcançar o sublime estado espiritual atingido por Jesus e tornarmos-nos capazes de dominar todas as condições materiais, basta conscientizarmos-nos da natureza sagrada que recebemos de Deus e passarmos a exteriorizar a nossa força interior. Então, no momento em que eu estava lendo, né, fazendo a preparação para esse estudo, e aí é claro que se você tiver com o livro aí, eu gostaria que você sublinhasse a palavra, né? Conscientizarmos-nos. Essa palavra conscientização, ela é muito importante. Por quê? A Seichonoye, ela ensina que o homem é filho de Deus. Mas essa é uma verdade suprema, uma verdade absoluta, que não basta apenas a gente conhecer. É preciso a gente conscientizar, se conscientizar. Se conscientizar significa a gente se tornar dono dessa verdade, né? Significa a gente se apropriar dessa verdade, ou seja, significa a gente ter uma consciência profunda sobre a nossa vida, né? Sobre a nossa existência. E para que a gente possa aprofundar essa consciência, é preciso que a gente pratique bastante a meditação Shinsokan. A meditação Shinsokan, ela é exatamente o quê? Um encontro com Deus. É a prática máxima da Seichonoye que faz com que a gente estabeleça a união com Deus, faz com que a gente tenha esse sentimento de unidade com Deus. Ou seja, eu e Deus somos um só, né? Então, esse sentimento de unidade vai aprofundando essa consciência que a gente acabou de ouvir aqui no livro, né? De ler aqui no livro, tá? Uma outra coisa muito importante que eu sempre gosto de compartilhar nos estudos é a meditação Shinsokan, a importância da prática da meditação Shinsokan, e também a importância da gente mergulhar na verdade, ou seja, estudar a verdade, ler a verdade, tá? Então, por exemplo, eu gostaria de cada uma aqui agora que está assistindo, tirasse um momento e digitasse aí embaixo, no chat. Que livro, nesse momento, você está lendo da Seichonoye? Ou se de repente você está conhecendo o Seichonoye agora, coloque aí também o livro que você está lendo nesse momento, tá? Digite aí um pouquinho. Eu tenho certeza que todos que estão participando aqui estão lendo obras maravilhosas, né? Eu, mais uma vez, tomei a decisão de estudar a coleção da Verdade da Vida. É claro que a Verdade da Vida, ela está colocada em todos os livros da Seichonoye, né? Mas eu estou lendo especificamente a coleção A Verdade da Vida. E iniciei pelo volume 1, que é a Introdução, Imagem Verdadeira, um livro maravilhoso. E todo santo dia eu marco ali no relógio 1 hora, eu boto para despertar mesmo, marco 1 hora e sento e vou lendo. E essa leitura, ela me traz uma paz muito grande, ela me traz conhecimento e ela me dá essa possibilidade também de me apropriar dessa verdade, de que eu sou filho de Deus. E o interessante é que no momento em que eu estou lendo, às vezes alguma coisa que eu ouvi numa palestra de um colega e que às vezes eu não tive uma compreensão mais profunda, ou às vezes num estudo que eu fiz de um outro livro da Seichonoye que eu também não tive um entendimento mais profundo, eu vou compreendendo. E isso é interessante, porque os despertares, eles vão se dando em doses homeopáticas, né? Mas eles vão se dando também no momento em que a gente se permite mergulhar nessa verdade através da meditação e através também do mergulho nas obras da Seichonoye, tá bom? E aí, trazendo aqui uma outra obra, né? Que é A Verdade da Vida, volume 14, Ética 2 e Educação.
na página 149, que é, no caso, um trecho todo dedicado, né, várias páginas dedicadas à pedagogia da Seichonoye, né? E aqui diz assim, olha, Deus nos criou. Deus nos criou. Quem duvida da capacidade do homem, que é o primogênito de toda a criação de Deus, está com os olhos fechados para a verdade. Olha que lindo, né, gente? Então, a verdade que a Seichonoye preconiza é de que o homem é filho de Deus, de que só existe Deus e o que Deus criou, que só existe Deus e a imagem verdadeira. A imagem verdadeira é o mundo perfeito criado por Deus. Então, essa é a verdade suprema. Então, quando cada um de nós vai mergulhando nessa verdade e a gente vai expandindo a nossa consciência, a gente vai se apropriando da grandiosidade que de fato a gente vai se libertando de todas as amarras que, ao olhar para esse mundo da manifestação, que é o mundo da manifestação da mente, que é esse mundo fenomênico, a gente vai se libertando dessas amarras, porque a gente vai expandindo essa consciência e vai conscientizando. Eu sou de fato grande, porque eu sou filho de Deus. Tá? Aí, aqui continuando, ele diz assim, olha, dentro de nós está alojado o infinito. Explorando esse infinito, todo homem poderá tornar-se gênio. Todo homem nasceu com potencialidade para ser gênio. Todo homem nasceu com potencialidade para ser gênio, mas nem todos se tornam gênio. Isso não é lógico. Por que esse absurdo? É porque o homem não conhece a verdade. É porque os pais não conhecem a verdade. É porque, possuindo um diamante, não lhe dão importância, pensando tratar-se de uma pedra qualquer. Então, quando nós pensamos que a gente é uma pedra qualquer, significa que a nossa mente está voltada simplesmente para o materialismo, né? Mas, na verdade, o que o texto nos coloca? É para a gente expandir a nossa consciência e compreender que a gente é o próprio infinito, né? Então, há possibilidades infinitas dentro de cada um de nós. Então, no momento em que você olha para a sua vida e você percebe que tem alguns pontos que não estão avançando, é porque, na verdade, você está restringindo você. E quando você conhece a verdade, que você tem potencialidade infinita, então nada pode embarrear você. Você pode avançar. É só você ir em busca dessa conscientização, né? E estabelecendo que você pode muito mais, porque você é um ser infinito, tá bom? Aí eu gostaria que todos vocês que estão assistindo agora fechassem um pouquinho os olhos. Feche um pouquinho os olhos. E aí eu gostaria que você pensasse sobre o seguinte. Dentro de mim está alojado o infinito. Pense um pouco sobre esse infinito que habita o seu interior. E aí eu te faço uma pergunta. Aliás, é importante que você faça essa pergunta a si mesmo. Como tenho explorado o infinito que está alojado em mim? Olha que interessante, né? Como tenho explorado o infinito que está alojado em mim. Pense sobre isso. Então, no momento em que você pensa sobre isso, você vai compreender que tem pontos que você tem avançado cada vez mais, mas tem pontos que você pode avançar. E é exatamente aí que eu quero convidar você a avançar. Porque você pode, porque você é filho de Deus. A pedagogia da Seichonoye, eu sou pedagogo. E é claro que lá na faculdade, eu fui me apropriando de um conhecimento que dizia assim, olha, você vai aprender aqui, ter muitos conhecimentos
para que você possa encontrar caminhos de você ensinar as outras pessoas. Mas a pedagogia da Seitonê, ela vem dizer o seguinte: é a pedagogia que extrai a potencialidade que habita cada um de nós. Então, você que está me assistindo, precisa todo santo dia olhar no espelho e dizer assim: eu sou filho de Deus, eu tenho capacidade infinita, e ali dizer palavras de afirmação, e todo santo dia renascer através do seu viver para vencer, né? Buscando esse crescimento infinito que você pode. Tá? Então, não fica só com a primeira e com a segunda, passa a quinta e avança e vai com tudo, porque você é filho de Deus e Deus está com você o tempo inteiro. Seus antepassados estão com você também. Então, a pedagogia da Seitonê não é só para a gente olhar para a criança e olhar para a criança como um ser divino e, através da força da palavra, fazer e extrair aquela capacidade dela, mas também fazer isso com cada um de nós, tá bom? No nosso viver diário. E aqui, continuando aqui no livro, ele diz assim: acredite no homem, ou seja, acredite em você. Acredite na criação de Deus, ou seja, acredite na criação de Deus que é você. Acredite no homem em seu estado original, isto é, na criança. O talento que se aloja na criança é um diamante ainda não lapidado, é uma preciosidade imaculada. Então, você que tem uma criança em casa, na verdade, está recebendo uma grande oportunidade, né? Que foi te dada por Deus para que você possa educar aquela criança. E como é que você vai educar aquela criança, né? Primeiro, com essa consciência de que você é filho de Deus, e quando você acredita que você é filho de Deus, você vai acreditar que a criança também é filha de Deus, não é? E que ela é um diamante a ser lapidado, ou seja, você vai utilizar com aquela criança o quê? Boas palavras. Filha de Deus, você é maravilhosa, você é boa, né? Então é isso. E uma outra coisa muito importante, o seu viver correto também vai educar essa criança, né? Não perca as esperanças, mesmo que a criança não se mostre tão talentosa. Então, eu vivencio experiências na escola em que, às vezes, tem um garoto que vem para a gente conversar e você olha do ponto de vista fenomênico e fala: meu Deus do céu, e você busca orientação divina e você vai naquele trabalho de orientação diária. E daqui a pouco você percebe aquela criança o quê? Aquele ser sagrado desabrochando. Porque houve alguém que acreditou que dentro dele habita Deus. Que dentro dele habita o divino, tá? Não duvide da obra de Deus, vendo somente a aparência externa. Isso é maravilhoso. Nós não devemos duvidar de ninguém. Nós não devemos duvidar da gente. Não existe ninguém descartável. Não existe. Neste mundo, ninguém descartável. Eu jogo voleibol e a minha categoria é 55 anos mais, então é uma turma que começou no voleibol criança, adolescente, e hoje, de repente, o corpo não responde mais daquela forma. E às vezes a gente está numa roda conversando e tem colegas que às vezes se diminuem, né? Às vezes tem um que acha que é melhor que o outro, etc, etc. Essas coisas acontecem, né? No mundo esportivo. Mas de vez em quando eu pego a palavra lá e digo: no voleibol master não tem ninguém descartável. Porque cada um pode ajudar de uma determinada forma, né? E assim é na vida, ninguém é descartável, tá, meus amigos? Se Deus criou o talento e o escondeu dentro de cada ser humano, é para que este não se corrompa com a ociosidade. É porque Deus se alegra com o esforço e a descoberta feitos pelo próprio homem. É porque o ser humano pode ser uma vida individual, por ser uma vida individual, deve ver descobrindo e criando. Ou seja, esse texto aqui está dizendo o seguinte: se esforce também na direção daquilo que você quer e que você pensa que está difícil, tá? Se esforce nessa direção, você vai conseguir. Hoje eu estou falando aqui com vocês, fazendo essa atividade, esse estudo,
de uma maneira mais desenvolta. Hoje eu tenho a oportunidade de orientar tantas atividades da Seitonoye, onde eu vou, e fico feliz também com o meu desempenho, é claro, sempre buscando crescer mais. Mas eu me lembro, em 96, quando eu fui fazer uma palestra da Seitonoye, eu era líder da iluminação. Então, fazer uma palestra da Seitonoye não é uma tarefa tão fácil assim, né? A gente precisa se preparar, precisa estudar, né? A gente precisa estar diante do público e a gente precisa respeitar esse público. E eu fui fazer a primeira atividade numa reunião de uma associação da Pomba Branca, aqui, né, no Distrito Federal onde eu moro, foi na AL Pomba Branca do Gama, né? E aí o tema era inexistência da doença. Primeiro tema para falar, inexistência da doença. Peguei o livro e fui. Quando eu estava lá, a gente deixa, né, o ego tomar de conta, o nervosismo ali e tal, aquela pressão, e a única coisa que eu consegui fazer durante praticamente 45 minutos foi lia um pouquinho do livro e dizia: a doença não existe porque não existe. A doença não, aí lia mais um pouquinho e a doença não existe porque não existe. E eu olhava para o relógio e eu falava: meu Deus, o relógio não anda. E aí você começa a suar e você começa: meu Deus, por que não cabe? Abre um buraco aqui, eu caio lá dentro, porque estou passando vergonha. Mestre do céu, o senhor deve estar muito triste comigo agora. Mas daí, graças a Deus, a gente é persistente e chegou o tempo final da atividade. E aí, de repente, veio aquela senhora da Pomba Branca, que tem sempre esses olhos, né, de um pedagogo, né, e uma fala de um pedagogo, de um bom pedagogo, na verdade, né, e diz assim: nossa, jovem, a sua palestra foi maravilhosa. E eu pensando: aonde, meu Deus? Acabou que tinha um cafezinho no final. Eu nem quis muito um cafezinho, quis logo descer as escadas, que ficava num primeiro andar de um prédio, e quis ir embora. E eu falava: eu nunca mais vou fazer uma palestra da Seitonoye. Não é isso que eu nasci. Mas, na verdade, a gente, logo ali na Associação dos Jovens, a gente tinha como presidente da Associação dos Jovens, né, nacional, o preletor da sede internacional, o Enio Masakihara, que dizia para todos nós, e eu, né, tive a oportunidade sempre de conviver muito com ele, ele dizia assim: se quiser fazer palestra boa, vai fazer palestra, né, se coloca na situação. E foi isso que eu fui fazendo. E aí a gente foi crescendo, a gente foi melhorando, tá? Então, fica essa dica para você que de repente está desistindo das coisas, tá bom? Acredite mais em você e se exercite nessa direção, porque você vai melhorar. Porque dentro de você existe um Deus maravilhoso, que é infinito e que está vibrando, ávido por se manifestar, tá bom? Aí ele coloca: quem menospreza seu filho, porque este ainda não manifestou talento algum, está menosprezando a vida e desprezando a Deus. Não pense que a criança seja filho seu. Por trás da vida da criança existe vida infinita, existe Deus. Até uma pequenina flor do campo, que poderá ser arrancada amanhã, possui uma beleza que só Deus sabe criar. Feliz daquele que sabe disso. Por que então duvidar do talento que existe no ser humano, que ocupa o primeiro lugar entre todas as criações de Deus? Olha que lindo, gente. Cada uma aqui ocupa o primeiro lugar entre todas as criações de Deus. Olha que lindo, é emocionante, né? A gente fica emocionado com isso. E ao ler isso, a gente compreende o quanto Deus nos ama, o quanto Deus está sempre conosco, o quanto Deus está sempre nos orientando e protegendo, né? Então, por que a gente vai ter medo, né? Uma das condições básicas para desenvolver o talento alojado na criança é a fé na criação de Deus. E aí eu pergunto: você acredita em Deus? Você acredita na criação de Deus? Então Deus criou tudo perfeito, não é? Então a gente viver com essa convicção, né, de que tudo mesmo é criação de Deus, tá bom? E aqui
eu queria tirar um tempo, peço licença, para contar uma pequena história, um relato de experiência, né? Eu sempre gosto de trazer o meu filho, Lucas, para as atividades que eu faço, né? Assim, nas histórias que eu conto. Que eu penso que meu filho é um ótimo exemplo, sabe? Sou casado, né? Deixar claro, minha esposa chama Suelene e ela também é preletora da Setionoye. E o nosso filho Lucas é divulgador da Setionoye, ele se casou e agora a gente tem outra filha, né? A Isabelle, que é minha norinha, filha querida, maravilhosa. E o Lucas, desde que foi, né, estava no ventre da mãe, a gente ia para as reuniões de associação local, se envolvia nas atividades regionais, se envolvia nos seminários nas academias, né, na academia de Biúna principalmente, e ele pequenininho no colo, nas caravanas, nos ônibus, ia para um colo, ia para o outro, e a gente para lá e para cá, e naquele momento, em muitos anos de nossa vida, andando de ônibus, e fazíamos a bolsinha do Lucas, as comidinhas, e a gente né, se lançava nos ônibus para as reuniões de AL, para fazer as atividades também como preletores da Setionoye, soltava ele no salão, os amigos também iam cuidando, e quantas vezes eu via aquele filho sentado no palco, me ouvindo a mãe, ouvindo os colegas preletores, né? Então ele estava colocado nesse ambiente onde só se falava sobre a verdade, né? E aí eu digo a você também que está assistindo, às vezes, né? Você vai num culto evangélico, né? Você vai assistir uma missa, você vai lá na Umbanda, né? No Candomblé, e ali as coisas estão, né? Os ensinamentos estão acontecendo. E aí é interessante que às vezes a gente olha para a criança e às vezes parece que a criança está correndo pelo salão e ela não está muito atenta. Mas, na verdade, o que a gente precisa entender é que ali permeia a verdade e ela está assimilando. E isso foi acontecendo com meu filho. Então, desde criança, ele sempre teve uma fé grandiosa. Eu lembro que ele, criancinha, ele falava um dia, ele falou assim para mim, pai, o senhor tem 5 carros. Aí eu virei para ele brincando e falei assim, onde? Ele falou assim, não acredita, né, preletor? Então, ele fazia umas coisas comigo assim, e às vezes você vai vendo aquele filho crescendo e você vai percebendo ele não falando em dificuldade, ele não falando que, sabe, falando de dificuldade em relação a realizar algum trabalho, por exemplo, a lidar com o computador, por exemplo, nunca fez um curso e sabe fazer tudo ali no computador. Então a gente vai vendo o que esse ambiente da verdade faz com as nossas crianças, né? E faz com a gente mesmo também. Mas aí, quando o meu filho foi para a escola, ele foi estudar na escola que eu trabalhava, na alfabetização, e ele foi estudar com uma colega minha, a professora Cristina, que era uma professora, assim, é uma professora sensacional, né? Alfabetizava os alunos, tudo. E aí eu lembro de um dia que chegava setembro, o Lucas estava no final do primeiro ano, e aí eu percebia meu filho em casa fazendo as atividades, mas claro que ele já fazia a leitura dele, para quem é pedagogo, para quem é da alfabetização aqui, vai compreender do que eu estou falando, mas o meu filho, ele fazia aquelas leituras pré-silábicas, silábicas tal, né? Mas ele não fazia uma leitura completa das palavras, né? E aquilo, quando a professora falou que ele precisava ir na escola no turno contrário, de certa forma, eu devo confessar a vocês que me machucou um pouquinho, eu fiquei sentido assim, eu falei, puxa vida, meu filho está enfrentando dificuldades, né? Mas, ao mesmo tempo, imediatamente depois, eu voltei a minha mente para a imagem verdadeira, de entender que ele né, de compreender que ele era filho de Deus e que é um ser infinito, né, de potencialidade infinita, e que, naturalmente, o conhecimento estava se dando e seria cada vez mais alicerçado no momento mais oportuno. O que aconteceu? O Lucas foi 2 vezes para a aula de reforço com a professora Cristina e logo depois desabrochou. O Lucas chegou em casa lendo tudo que ele podia ler, os rótulos, né? Na TV, tudo. E aquilo nos deixou muito felizes. Meu filho foi crescendo, vendo o exemplo do pai, na Setionoye, como também educador. Então, sempre foi muito aplicado nos ensinamentos, né? De participar dos eventos para juvenil, para jovens, né? Hoje é engajado.
também é um professor, hoje começou com engenharia, hoje também é um pedagogo, está atuando numa escola de ensino médio, e é divulgador da Seitonoye, e nesse momento acaba de ser nomeado, né, presidente regional da Associação dos Jovens aqui em Brasília, o que me deixa muito feliz, né? Então a gente vai estar junto com esse filho, trabalhando para a expansão do movimento jovem aqui na nossa região de doutrinação, que é o Distrito Federal. Então eu estou muito feliz, porque isso é fruto de um mergulho dele, na verdade, um mergulho da nossa família, e isso me deixa muito feliz, de perceber que o meu filho empreende na vida dele, levando essa verdade para as outras pessoas, sobretudo para os jovens, tá bom? Então, eu queria deixar aqui esse a parte para vocês. E aqui no livro, né, na página 150, A Verdade da Vida, volume 14, a Seitonoye nos ensina assim, ó. A Seitonoye espera do desenvolvimento humano algo mais grandioso e acredita que a educação consiste em despertar no homem esse algo grandioso. Olha que lindo, gente. Então, ou seja, quando eu encontro, me deparo com estudantes que já passaram por mim e que eu percebo, né, a grandiosidade deles e que eles me cumprimentam tal, eu percebo que vai além de um dia eu ter ensinado que 2 mais 2 era igual a 4. Eu percebo neles algo grandioso. Algo grandioso. Ou seja, é que cada um deles despertou para a missão de cada um de fazer algo bom para o próximo nessa caminhada, nessa existência. E a gente percebe que naquilo que eles escolheram, na profissão que escolheram, eles estão fazendo isso pela sociedade, pela comunidade em que eles moram, né? Eles vivem. Aí aqui um pouquinho mais na frente, está escrito assim, reverencie a criança. Reverenciar a criança é ver para além daquilo que você enxerga ali. Através da reverência, faça emergir o tesouro chamado talento, que se aloja no interior da criança. Acredite. Então, seja um grande elogiador, né, das crianças. Elogie bastante a criança, né? Parabenize, escreva coisas maravilhosas nos trabalhinhos delas, né? Até a doença se cura se você acreditar que está curada. É isso. Então, se acreditar no seu filho, é impossível que ele não melhore. Quem acredita no Filho, acredita no Pai do homem, isto é, em Deus. Esta fé é a base de tudo. E a partir disso surgem as técnicas necessárias. Então, se você olha para o seu filho nesse momento e começa a pensar assim, poxa, tem alguma coisa que não está legal aqui? Acredite nele. Confie. Elogie. Se aproxime. Sabe, abraça esse filho, diga que ama. Procura fazer as tarefas de casa com ele, com ela também. Vá brincar com esse filho. Passeie com esse filho. Se aproxime mais, né? Que você vai perceber quanta coisa bacana ele pode te ensinar também, né? Porque, na verdade, ele é um ser grandioso, tá? Não pense jamais que seu filho é fraco ou que ainda não chegou à fase de desenvolvimento, né? Então, isso jamais, né? Então, acredite mesmo no seu filho. O seu filho nasceu com uma missão grandiosa aqui na face da Terra, né? Ele tem uma missão. Você tem uma missão. E essa missão ele vai compreendendo à medida que ele vai recebendo a boa orientação dos adultos com quem ele convive, né? E a missão mais profunda que cada um de nós tem aqui é a missão de manifestar Deus no nosso viver, né? Então, ou seja, sendo boas pessoas, né? Sendo pessoas que manifestam amor, sendo pessoas que praticam a caridade, sendo pessoas que dizem assim para as outras, olha, vem para Seitonoye, vai fazer um bem danado para você. Façam isso, tá? Essa é a nossa missão. Esses dias eu fui para uma reunião de associação local da fraternidade no Gama. Eu gosto muito do Gama, viu, gente? É a cidade que eu nasci. E eu peguei um Uber, né? E de repente eu percebi
que era uma mulher que estava dirigindo o carro e ela estava pegando um rumo que parecia que ela estava absorta nos pensamentos. Eu falei, opa, virar à direita. E ela pegou e se desculpou, e daí ela começou, perguntou, você está tão arrumado, tal, você é advogado, tal. Aí eu falei, disse não, eu estava indo para uma reunião da Seitonoye. Aí ela, nossa, eu já ouvi falar, um ensinamento maravilhoso. Aí ela compartilhou comigo que ela era da Umbanda, então a gente começou a papear. E ali ela começou a falar algumas coisas do filho dela, que tem, né, 18 anos, e que ela tinha mandado ele embora de casa, né? E que ela tinha se arrependido, tinha pedido para ele voltar, etc, etc. E ali eu comecei a falar um monte de coisas para ela. De repente ela começou a chorar. E chorava copiosamente. Nossa, quantas coisas lindas que o senhor está falando. Eu só não vou assistir a reunião porque tenho outros compromissos, tal. Eu falei, não, mas a Seitonoye está em tudo, né, tem em todos os lugares aqui no Distrito Federal. Você pode entrar no YouTube e acompanhar as nossas palestras também. Então, quando eu cheguei na reunião da sessão local, eu iniciei, porque a palestra iria falar exatamente sobre missão. E eu comecei a falar com as pessoas sobre isso, né? Sobre os fraternos que estavam lá. A gente precisa pensar mais sobre essa palavra missão que a gente ouve na Seitonoye, com mais profundidade. Então, e a nossa missão está exatamente isso, em manifestar o amor, em levar essa verdade para as pessoas onde quer que nós estejamos. É dentro de um carro conversando com as pessoas. Percebe? Então, salvar a humanidade não significa a gente virar uma coisa assim super conhecida. Não é isso. Mas salvar a humanidade mais próxima de onde a gente está. Na nossa casa, na nossa comunidade, no esporte que a gente pratica, na academia que a gente vai, no nosso trabalho. Tá? Então, essa é a nossa missão. Tá bom? E a gente conta com todos aqui presentes, tá? E aí, adiantando mais um pouquinho, aqui no livro diz assim, olha só que interessante, né? Não repreenda a criança por ser barulhenta. Então, na verdade, aqui o mestre ele faz, né, uma analogia com um prédio em construção. Um prédio, aqui do lado tem um barulho enorme aqui, direto, o dia todinho. Tem um prédio sendo erguido e ele é barulhento, mas daqui a pouco vai passar o tempo e a gente vai perceber ali o quê? Um prédio muito bonito, né? Da mesma forma, a criança é um ser em construção, então ela vai fazer barulho. E é preciso que a gente tenha a compreensão de que ali tem um ser crescendo e que esse ser precisa do nosso apoio, do nosso alicerce. E a gente vai elogiando, a gente vai dando atenção, a gente vai respondendo aos porquês das crianças e elas vão crescendo felizes, tá bom? Então essa é uma orientação muito importante. E já partindo mais para o final, eu trouxe aqui um texto do livro Você é Dono de Potencialidade Infinita, que tá aqui na página 25 o texto, tá? Que diz assim: ainda que as qualificações, capacidades e condições de todos fossem iguais, o sucesso e a felicidade de cada um dependeriam do seu grau de autoconfiança. Olha que interessante, né? Mesmo que a gente tenha estudado na mesma escola, recebido as mesmas orientações, o resultado de cada um vai ser diferente porque tem a ver com o processo de autoconfiança de cada um. O que é autoconfiança? É a confiança que você tem em você. E essa confiança também ela é alicerçada quanto mais a gente compreende que a gente é filho de Deus. Vou trazer um exemplo do voleibol, que é o esporte que eu faço. Às vezes o jogo tá duro. E às vezes lá no tie-break tá 14-14. Quem fizer os 2 últimos pontos vai ganhar o jogo. E aí o que a gente percebe é que tem aquele jogador que pede bola. Manda para mim. O que esse jogador que pede bola ele está dizendo? Confia em mim. E ele está dizendo o seguinte: confia em mim, manda a bola para mim, porque ele tem uma autoconfiança muito grande. E ao ter uma autoconfiança grande, ele faz com que o levantador confie nele. Então ele vai receber a última bola. Se ele vai bater a última bola e vai ter sucesso ou não, só a hora do jogo vai dizer. Mas o mais importante é que ele não teve medo de pedir a última bola. Tá certo? Então a gente precisa desenvolver essa autoconfiança.
E uma das formas que, se de repente você tem uma situação de vivenciar essa falta de confiança, é preciso agradecer aos pais. Agradeça aos pais todo santo dia, sabe? Muito obrigado, papai. 10 minutinhos só para obrigado, papai. E depois mais 10 minutinhos de obrigado, mamãe. Vá fazendo isso todo santo dia. Por quê? Você agradecendo aos seus pais, você vai alcançar uma gratidão profunda, que é a gratidão a Deus. E aí você vai conscientizando isso. E aí essa autoconfiança, ela vai manifestando, ela vai brotando cada vez mais firme dentro de você. Tá bom? Então agradeça a seus pais. Muitas pessoas não a têm, mesmo possuindo grandes talentos. Devido a isso, estão sempre retraídas e acabam passando pela vida em vão, sem nada realizar, sem poder revelar seu grande talento. Então tem grandes talentos aí colocados, que às vezes não aparecem porque a própria pessoa não acredita em si. E aí, quando ela também não tem ao lado um grande pedagogo que olha para ela e fala assim, você tem potencial infinito, o que vai acontecer? Ela vai passar por essa vida. Só que a Seichonoye nos coloca esses livros sagrados, as obras sagradas, que vem o tempo todo dizendo, tu é grande, tu é maravilhoso. E aí a gente começa a acreditar nisso, tá bom? Aí ele continua, a autoconfiança é como a força que impulsiona o navio. Mesmo que esteja carregado de tesouro, se não houver uma força que o propulsione, o navio ficará parado e não poderá fazer a carga preciosa chegar ao seu destino. A autoconfiança é uma força mental, é a energia motriz que serve para manifestar as maravilhas que há em nosso interior. Como filho de Deus, você tem dentro de si algo maravilhoso que, no entanto, de nada servirá enquanto não puder ser revelado. Veja que profundo, né? Então, meu amigo, minha amiga que está aqui assistindo, sabe, eu vou concluir essa atividade como eu comecei. Mergulhe na verdade, sabe? Pegue as obras da Seichonoye e decida estudar todo santo dia como se estivesse numa escola. 30 minutos, vá fazendo esse mergulho e vá meditando, vá praticando a meditação Shinsokan. Você vai expandindo a sua consciência e vai se apropriando da grandiosidade que de fato você é. E com essa consciência, você vai viver, no caso, extraindo essa capacidade de todas as pessoas que estão e que estarão à sua volta na caminhada de sua vida. Tá bom? Uma coisa que eu gostaria de deixar aqui para você é que, de repente, na minha fala, você ficou com alguma dúvida, tá? Você pode mandar um e-mail para o orientacão, tá? @sni.org.br. Daí, a turma da organização, da coordenação, vai organizar para que você tenha essa resposta, tá bom? Então, eu agradeço do fundo do coração a participação de todos vocês aqui. Deem like, compartilhem muito esse vídeo, que eu tenho certeza que as pessoas vão gostar, porque são palavras da verdade que vão chegar aos lares das pessoas, tá bom? E agora, a gente vai fazer uma prática recitativa, que é uma prática recitativa, imagem verdadeira, harmonia, perfeição, que a gente faz na Seichonoye, onde, através da força da palavra, a gente vai fazer manifestar a nossa imagem verdadeira. Então, essa oração, você vai poder dedicar, vai ser uns minutinhos apenas, você pode dedicar para você, então a gente vai ficar em posição de oração, de olhos fechados, como você quiser, né? E aí você vai chamar você na mente, né? Feliz, alegre, próspero, saudável, e vai dedicar a oração para você. Mas também você pode dedicar para uma pessoa da família, um amigo, para quem você quiser também, tá bom? Então, eu vou pedir que todos possam assumir a posição de oração para a gente realizar a prática recitativa, imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes,
abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras, não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Onoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Palavras da oração. Seja-nos permitido iniciar a partir deste momento a recitação Imagem Verdadeira, Harmonia, Perfeição, visualizando a perfeição, aí no caso a sua perfeição ou da pessoa a quem você vai dedicar. No mundo de Deus existe somente a perfeição, a harmonia. Não existe ninguém que esteja doente, não existe ninguém que tenha se acidentado. Também não existe doença que possa atacar o homem, nem acidente que possa afetar o homem. No mundo de Deus, todas as coisas estão no seu devido lugar, de forma harmoniosa e perfeita. Desta forma, negamos firmemente o fenômeno e visualizamos somente a imagem verdadeira, harmoniosa e perfeita. Recitação. Ao recitarmos as palavras imagem verdadeira, harmonia, perfeição, vamos então contemplar tão somente a imagem verdadeira da pessoa a quem dedicamos esta oração, visualizando o rosto saudável e sorridente, perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Todos juntos? Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. 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 Obrigado, obrigado. Término da recitação. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, meus amigos e amigas, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada. E aí? Excelente aula, não foi? Sobre o ser integral. Somos realmente maravilhosos filhos de Deus. E neste mês de agosto, então, nós temos uma data muito especial, que é lógico que o programa Educação da Vida, né, não ia deixar de falar sobre o papel fundamental da paternidade. Está chegando aí o Dia dos Pais e nós vamos ter esta palestra maravilhosa no nosso próximo encontro, quinta-feira que vem, 20 horas, no nosso canal do YouTube da Seite Onoye do Brasil. Vamos estar, então, falando sobre este
homem maravilhoso, né, na figura do nosso pai, sobre essa imagem de pai, sobre paternidade, paternagem, não é? Então vamos estudar um pouquinho sobre isso, como realmente é muito importante, né, nós estarmos falando sobre este assunto justamente nesse mês de agosto. A gente espera você na nossa próxima Educação da Vida. Muito obrigada, muito obrigada. Emoção, educação, espiritualidade. Este é o tema do 6º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seitonoye do Brasil, que vai acontecer entre os dias 15 e 17 de setembro de 2023. Saiba mais acessando o portal dos educadores da Seitonoye do Brasil. Você também pode entrar em contato pelo WhatsApp 11 5014 22 53 ou pelo e-mail congresso@sni.org.br. Também fique atento às nossas redes sociais para acompanhar tudo sobre o evento que vai acontecer pela primeira vez de forma presencial e virtual. 6º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seitonoye do Brasil. Emoção, educação, espiritualidade. De 15 a 17 de setembro de 2023. Para você que acredita que a educação transforma vidas. Nos vemos lá. Muito obrigado!